Vamos agora falar dele, My Happy Marriage segunda temporada, um anime que era bem meu queridinho na sua primeira temporada, trouxe uma história bem interessante, trouxe uma boa equipe para fazer o anime, a gente elogiou muito a sua primeira temporada, mas eu não posso dizer o mesmo da sua segunda temporada, infelizmente. Aqui, depois de todos os eventos, né, da primeira temporada, a gente é apresentado a alguns novos arcos, a alguns novos conceitos, ou, no caso, contextos, e esse, basicamente, ele é dividido em 3 atos. A gente tem o ato inicial para falar um pouco da família do Kyoka, eu sempre erro o nome dele. Um segundo para introduzir e falar um pouco sobre a amiga da Mio, que é aquela garota que trabalha no exército. Tem um pequeno arco envolvendo ela, e isso é um arco também introdutório para trazer o, de fato, arco principal dessa história, que é o arco do Papai Não É Papai, ou no caso do Naoshi Usui, que é o vilão dessa temporada. Ele tem um lance com a mãe da Mio no passado, e ele se revela um cara que, bem, vamos dizer assim, não é nem spoiler dizer que ele é um vilão, porque no primeiro segundo que ele aparece, ele já aparece como vilão, ele já se vende como vilão. E ele tem um lance do passado que, pô, eu tenho dor de corno porque, né, não fui papai, não fui papai, né? E assim, a primeira parte, quando a gente é introduzido aos conflitos da família do Kyoka, é difícil, difícil lembrar o nome dele. E como ele apresenta algumas questões hierárquicas com a família, problema com a mamãe conhecendo a Mio, lance de sogra babaca, tem coisas ali, você fala, não, legal, ok, estamos, vamos dizer assim, no que já é normal pra gente, é ver a família, ou ver o cotidiano desses dois personagens, e a Mio conseguindo aí, aos pouquinhos, dar os seus passos para criar mais confiança, para se conectar mais com o Kyoka, o que já era o que a gente viu da primeira temporada, só que em passos mais adiante, porque a história tem que progredir. Só que tava legal, beleza, tranquilo, apresentando aí alguns novos contextos de mundo, onde existem um culto secreto que está trazendo mais poderes para pessoas, e esses poderes acabam invocando demônios, e aí você tem a Mio, de fato, aflorando um pouco mais do seu poder, e ela tendo um pouco mais de agência dentro do roteiro. Até aí, tava tudo bem, tava tudo tranquilo. Nada muito melhor do que era no passado, inclusive da primeira temporada, que a gente tem uma temporada que, apesar de a adesão do grande Kojima, né, o Masayuki Kojima como diretor, como segundo diretor aqui, não é uma temporada que você vê um trabalho dele tão, sabe, tão brilhante, tão o que você espera do grande Kojima trabalhando, né? Pô, o cara simplesmente trabalhou em Monster, trabalhou em Made in Abyss, e aqui, sabe, mal sei se ele assinou algum papel. Foi difícil. E aí você já tem uma produção um pouco mais amena, menos interessante, menos bem polido como a primeira temporada. E esse primeiro ato, beleza, passou, tranquilo, ok. É a mesma coisa que a gente já via antes, só que um pouco pior de produção, mas nada muito gritante, nada trocando muito as regras do jogo. Chega no segundo e terceiro arco, a coisa começa a degringolar. Por quê? My Happy Marriage, em essência, em sua proposta, é mostrar a perspectiva da Mio do seu casamento feliz, ou a proposta desse casamento feliz, ou ela, de fato, assim, encontrando um lugar que ela pode chamar dela, né? Um lugar que ela pode chamar de casa, alguém que de fato goste dela, ou de pessoas que de fato abracem ela nessa nova vida, e pessoas que se preocupam com ela, porque ela tinha uma vida bem ruim no passado, né? Como a gente viu na primeira temporada, e é daqui pra frente, né? A gente fala, pô, legal, bacana, vamos aí ver a sua vida, ou pelo menos, se você tiver outros problemas, a gente quer ver você protagonizando ou como você lida com isso. Só que My Happy Marriage faz outra coisa. Ele muda as ideias, as regras do jogo, ele muda as peças do tabuleiro para me mostrar um pouco mais do mundo. E isso não tem problema. Na primeira temporada tinha alguns momentos que fazia até que bem isso.
Só que não dá pra montar a história onde a gente tem intrigas políticas, intrigas policiais, disputa de poderes, casos de pessoa traindo pessoa, dupla espionagem, fazer algo que envolva um aspecto muito mais militarístico, político ou coisas do tipo da história, e a Mio ser a protagonista, e a Mio ser a nossa perspectiva. E é o que fizeram. Muito do que estava rolando das tramas políticas, dos problemas de mundo, dos macros da história, a gente estava travado na Mio, e ela sempre sendo jogada de um lado pro outro. Pô, agora eu preciso ficar aqui porque aqui é mais seguro. Ah, tá rolando outra coisa ali fora, você não tá vendo, mas tá rolando algum problema, e isso respingando nela e eventuais situações por causa do poder dela, ou no caso dela ser da família Saimori. E isso não funciona. Ou melhor, não fizeram funcionar porque ele queria tanto dizer que existiam intrigas políticas, militares e papagaiada todas muito mais complexas do que são, e a gente não vê. Simplesmente as peças se movem por trás do tapete, né, do pano, e meu Deus do céu, desculpa aqui o pessoal da gravação, mas eu esqueci de desabilitar o streamar. Eu sou um imbecil. Acontece com muita frequência, inclusive. Tá, consegui desmutar aqui, perdão. Eu me perdi também. E quando você tem tudo isso acontecendo, não na perspectiva da Mio, e pouco da perspectiva do Kyoya, você tem uma história que não anda, não progride, ou ela dá meio que tropeços para a frente. Coisas já aconteceram ali por trás das cortinas e novos conflitos aparecem e você tem que lidar com isso. Muitos desses conflitos ou muitas dessas apresentações, elas são até muito caricatas ou muito abruptas, até meio teatral, só que demais. O Sui, o Naoshi Usui, que é o vilão da história, ele é o vetor que representa tudo isso. É um cara que simplesmente aparece, ele é mal porque ele é mal, ele tem alguma questão no passado que pode ser de alguma forma catártica, emocional, e você fazer ele não ser de fato o vilão, mas trazer uma redenção barata pra ele. E simplesmente coisas acontecendo, e simplesmente, olha, estamos dominando todo o exército, existem tramóias aqui dentro, porque agora existe a marinha, e tem o negócio do imperador, e o primeiro-ministro, e fala, gente, calma, você tem tanta coisa que está dizendo que existe na história, e eu não estou vendo, de fato, essas coisas acontecendo. Ou o que respinga na Mio é muito um resumo do resumo disso acontecendo, e você simplesmente tem que aceitar. Na perspectiva dela, é um pouco plausível, até que é. Mas ainda como você monta a narrativa para te apresentar todos os elementos, ele parece só abrupto, de graça, sem preparo, sem nenhuma estrutura que te explique melhor e te envolva melhor nessa narrativa de mundo, sendo que ele quer contar sobre isso. Sendo que o próprio Kyoka, ele está à mercê disso. Então, o fato de tudo ser um pouco mais plausível pra Mio, ele se torna menos plausível para todo o resto da história, para todo o resto da narrativa. Então ele fica esquisito. Porque de um lado você tá tentando se importar com o que a Mio está passando, e do outro você falando, ok, tudo isso parece só um grande teatro muito mal estruturado para me contar tudo isso. E nem como ele apresenta isso é interessante, porque pela redução da produção, da qualidade de produção da história, em todos os aspectos, direção, fotografia, animação, tudo é pior do que a primeira temporada, você fala, pô, talvez não esteja compensando tanto, e isso vai simplesmente te desgastando, isso vai tirando o seu interesse da história, isso vai tirando o interesse das tramas que ou elas são óbvias, ou elas só são atropeladas e são concluídas dessa forma atropelada. Tem um personagem, que eu não vou dizer quem é, mas ele funciona como se fosse um espião, ou pelo menos alguém que está agindo debaixo dos panos. Só que era tanto pano em cima dele que você simplesmente teve a introdução e a resolução. Você não tem nenhum pormenor dele fazendo algo ou dando a entender com o que ele está fazendo é importante, é interessante, ou tá movendo a narrativa para alguma coisa. Parece recursos simplórios demais para construir essa parte de política, mistério, investigação, policial e
tudo que não seja drama ou slice of life, que é o que geralmente My Happy Marriage sabe fazer. Romance, drama, slice of life. E até tudo isso foi afetado porque se tornou menos importante, um pilar menos central dentro dessa história. Então você tem uma narrativa que ela perdeu o que ela tinha de melhor pra fazer outra coisa e não vale a pena. Não compensa. Ele não consegue fazer outra coisa com esses personagens, com essa narrativa e te trazer uma experiência legal de outras propostas. Na primeira temporada, ele até que fazia isso muito bem, porque ele não deixava o drama, o slice of life, a tragédia, de uma certa forma, com a perspectiva da Mio, de lado para fazer outras coisas legais, como, sei lá, lutas, ou até alguns embrólios de investigação ali no meio, que estava funcionando porque a Mio, além de ser central, ela estava em contato direto com aqui. Aqui chegou no momento que estava no momento Scooby-Doo da Mio. Ela ia só para um lado, para o outro. Nossa, eu preciso resolver uma situação que eu também nem vou resolver. Eu só preciso, talvez, chegar naquele lugar que nem você sabe direito o que vai funcionar dela chegar em tal lugar. Então fica muito simplório, muito direto, e isso perde toda a amarração, toda a sequência de ações, e é uma história muito porosa. Essa segunda temporada de My Happy Marriage, ele não sai num saldo muito positivo, porque tudo parece poroso, não tem liga, não tem tato, você não consegue acompanhar a história dentro da sua progressão narrativa, e fica simplesmente jogado e muito açucarado no final. Muito, e resolvemos o problema daquele jeito mais simplório e óbvio que iria resolver, para dizer que, e no final todo mundo tá bem. E no final, dá pra... você pode dar esse momento catártico, você pode fazer os vilões se arrependerem, e ficou, tipo, brega. Vamos dizer assim, brega. E se tivesse até uma apresentação ou uma produção tão boa quanto a primeira temporada, eu não seria tão duro com a nota. Mas dessa vez, nem isso eles conseguiram fazer, cara. E no fim, My Happy Marriage 2, infelizmente, eu vou ter que dar um 5 pra ele. E em alguns momentos eu pensei até dar menos, mas as duas primeiras metades, né, tipo, o que veio do arco da família do Kyoka, e até alguns momentinhos com a amiga da Mio, eu não vou lembrar o nome dela, mas a garota do exército, foi legal, valeu, eu acho que aquilo passou de ano. De resto, infelizmente, deveu bastante essa temporada. E me deixou mais triste ainda porque, cara, vai ter continuação, ou pelo menos eles falaram, olha, essa história continua, e nessa final, digamos assim, na metade dessa temporada, você fala, você precisava contar essa história? Você tem algo a contar com essa história? E parecia que não. Então, se tiver uma terceira temporada, não sei se eu vou estar dentro dessa sequência de My Happy Marriage. Eu fiquei bem chateado com o que aconteceu.